No vídeo de hoje nós vamos criar essa modal aqui, utilizando apenas o HTML, o CSS e o JavaScript. Reparem que quando eu clico no botão abrir modal, ela vem de baixo e para aqui no centro. Então nós vamos colocar também animações em cima dessa modal. Reparem também que ele colocou aqui uma camada fosca aqui. Vou fechar esse projeto aqui e nós vamos trabalhar com esse projeto aqui, que ele só tem o logo e só tem o botão. Aqui está o código HTML desse projeto. Eu estou importando um arquivo CSS, que traz a estilização apenas do logo e do botão. Importo aqui um JavaScript que está vazio. E nós vamos criar a nossa modal aqui dentro da div section. Então eu vou criar aqui uma div, que eu vou chamar de modal box. Vai ser aquela parte fosca que vai ficar atrás da modal, que vai servir para dar destaque à modal que vai ser aberta no centro da tela. Então dentro dessa div eu vou criar uma div modal. Vamos fazer a estilização disso aqui. Copio aqui a classe modalBox. Só antes de copiar aqui a classe, eu vou criar também um atributo ID. Eu vou chamar ele também de modalBox. E eu vou utilizar esse ID para trabalhar lá no JavaScript posteriormente. Vamos vir aqui no CSS. Eu tenho aqui uma paleta de cores que eu posso utilizar no projeto. E aqui embaixo eu vou colocar a estilização da modal. Primeiramente eu vou estilizar o modalBox. Vai ser aquela parte fosca atrás, né? E ela vai ocupar 100% da largura da minha tela e 100% da altura. Para ficar mais fácil de ver, eu vou colocar um background red para ver como que ele vai ser posicionado nessa tela aqui. Então ele já vem aberto, só que ele foi posicionado um pouco abaixo. Eu quero que ele fique acima do logo e acima também aqui do botão, aqui dessa parte superior desse projeto. Para fazer isso, nós vamos colocar aqui um position fixed. E eu quero que ele comece na posição mais à esquerda, no pixel 0. E também no topo, eu quero que comece do pixel 0. Então eu dou um refresh aqui e ele já é posicionado no local correto. Só a cor, vamos ajustar ela. Ao invés de utilizar o vermelho, eu quero utilizar uma cor que tenha uma transparência. Então eu vou utilizar esse 12 aqui, que ele tem uma transparência aqui de 90%, 0,9. Consequentemente, eu vou conseguir ver que tem um logo atrás e também eu vou conseguir ver que tem um botão atrás. Vamos testar isso aqui. Atualizo, eu consigo ver o logo, eu consigo ver o botão. Agora vamos criar a caixa que vai ficar aqui no centro, que seria a modal em si. Nós vamos vir aqui dentro da modal box, eu vou ter uma div que vai ser a modal. E eu não seria obrigado a informar o pai da div modal. Eu poderia informar diretamente aqui a div modal para ganhar tempo. Mas nesse caso aqui eu vou deixar aqui o pai. Essa div modal eu vou querer que tenha uma largura de 450 pixels. Qualquer coisa nós ajustamos depois. E eu quero que ela tenha uma altura mínima de 350 pixels. E vou colocar um fundo vermelho também para facilitar a visualização dessa div. Atualizo aqui, ela está localizada lá no canto esquerdo. Eu quero que ela fique no centro. Como é que eu faço isso? Eu posso vir aqui no modalBox e informar que o filho dela, que no caso é essa div modal, vai ficar posicionado no centro, através do displayFlex Justify Content Center. Então ele vai ficar no centro da tela, só que ainda vai faltar uma coisa. Nós vamos ter que botar um Align Item Center. Vocês viram que ele modificou a altura da caixinha, ele não está utilizando o 350. Porque ele está trazendo aqui no Align Items o padrão que é Stretch, ele está esticando essa caixinha. Nós vamos colocar também aqui como Center. E aí sim, na vertical, se eu não me engano, também ele vai localizar no centro e vai manter a proporção que é 350 pixels de altura, que foi o que eu defini aqui embaixo. Só que agora nós também vamos tirar esse vermelho e colocar a cor que vai ficar mais interessante nessa caixinha. Vamos utilizar aqui o var
Eu já tenho uma cor color for, que ele já traz aqui a cor que nós tínhamos visto no exemplo pronto. Só que também praticamente nós não conseguimos ver dessa forma. Nós vamos ter que aplicar uma borda para dar mais destaque. E essa borda vai ter a cor 7. Atualizo aqui. Agora sim, já dá para ver um pouquinho melhor. Vamos colocar os cantos arredondados em 4 pixels. E a princípio, acho que seria isso. Qualquer coisa, se eu esqueci alguma coisa, nós acrescentamos depois. Agora eu quero fazer a parte do JavaScript. Quando clicar naquele botão, eu quero que ele abra essa modal. E eu quero que no momento que eu dou um refresh, essa modal venha fechada. Então aqui, nesse div modal box, nós vamos ter que fazer uma pequena modificação. Aqui no display flex, nós vamos colocar display none para ele não aparecer. Vou copiar o justify e o align itens. Vou criar aqui um div modal box novamente, só que agora com a classe de abertura. E nessa classe de abertura eu vou colocar aqui o display flex e esses 2 atributos aqui. Basicamente, quando eu clicar naquele botão abrir modal, ele vai acrescentar essa classe aqui na nossa modal box. Consequentemente, ele vai abrir a modal. Viemos aqui então no JavaScript e nós vamos capturar o elemento modal box da seguinte maneira. Modal box é igual a document.getElementById e nós colocamos o seguinte ID, modal box. Outro elemento que eu vou ter que capturar é esse botão. Quando clicar nesse botão aqui, que é o btn-modal, eu quero que ele abra o modal box. Então, btn modal document.getElementById, mesma coisa. Ele vai capturar o elemento btn modal. Quando clicar aqui nesse btn modal, então vou adicionar um evento para ele, add event listener. Quando houver um clique nele, eu quero que ele chame uma função chamada showModal e vamos criar essa função. Então, showModal é igual a um arrow function que ele vai acrescentar a classe opened para modal box. Então, nós já temos aqui o elemento modal box. Colocamos ele aqui e vamos classlist.add. Vamos adicionar essa classe CSS. Opa, eu copiei errado aqui. Vou adicionar essa classe CSS para o elemento modal box. Já vamos ver como isso aqui vai se comportar. Atualizo o meu projeto, clico no botão e ele abre a minha modal. Se nós abrirmos aqui um inspecionar elemento e deixarmos aqui o section aberto, vocês podem ver que quando eu clico no botão, ele acrescenta essa classe por meio do JavaScript. E quando nós tivermos aqui o botão do xizinho, quando nós clicarmos nele, ele tem que fechar, ou seja, ele tem que remover essa classe opened do show do modal box. Outra coisa que nós vamos ter que fazer é o movimento da abertura da modal, que ele abre aqui embaixo e ele vai subindo. Vamos fazer isso agora. Vou criar aqui um keyframe. E eu vou chamar esse keyframe de anime-modal. E ele vai vindo, ele vai começar aqui do from e vai terminar aqui no to. Já explico melhor como isso aqui vai se comportar. Então eu quero que essa animação seja aplicada nessa caixinha aqui. Essa caixinha aqui é a div modal. Só que essa animação ela só deve ser aplicada quando o modal box estiver com a classe aberta, opened. Então nós vamos utilizar da seguinte maneira. Nós colocamos aqui o div modal e nós vamos criar um animation que vai ter uma duração de 300 milissegundos
e ele vai chamar esse anime modal. Por enquanto ele não vai fazer nada, porque eu não coloquei nenhuma propriedade CSS dentro desse from e desse to. Esse from quer dizer que quando a modal foi aberta, ela começa lá de baixo, e o to é até onde ela vai, que no caso vai ser o centro da tela. Então vamos colocar aqui um transform, translate, e eu posso colocar aqui 100 pixels, 200 pixels, mas eu quero que ele comece lá embaixo da minha tela, vou colocar 100 view rate. E eu quero que ele termine essa animação na posição 0. Então eu vou colocar aqui translate 0. Vamos ver como é que tá, se já está aplicando essa animação. Abrir a modal. Ela está vindo do lado direito. Provavelmente eu coloquei errado aqui. É translate Y, na posição vertical. Acabei me enganando aqui. E ele pegou o padrão X, ele veio do lado direito e foi até o meio. Não quero, eu quero que venha lá de baixo. Atualizo novamente. Abro minha modal. E agora sim, ela está fazendo o movimento que eu quero. Vamos estilizar agora todo o interior da nossa modal. Vamos vir aqui no HTML e essa minha modal vai ter a parte do cabeçalho, onde vai ter o título e vai ter o xizinho, e a parte do conteúdo embaixo, que vai ter o texto, o parágrafo, o título e o botão. Então vou criar aqui mais duas divs, div classe mod traço header e também uma div mod traço content, que vai ser o conteúdo da modal. Nessa header, nós vamos ter um ícone e um título no canto esquerdo. Então, eu vou criar mais uma div aqui para facilitar a estilização. Eu vou chamar ela de mod title. E aqui embaixo nós vamos colocar o ícone. Onde que nós estamos pegando esse ícone? Nós estamos pegando aqui do Bootstrap. Eu já tenho o Bootstrap aberto aqui. Venho em ícones e eu vou procurar aqui um ícone que acho que está lá no final. Deixa eu procurar aqui. Vai ser esse x-square. Copio aqui o elemento. Como eu já importei aqui o Bootstrap, ele já vai funcionar, ele já vai exibir o ícone para mim. Só que eu vou ter que aplicar algumas estilizações nele para trabalhar com as cores que eu quero e com o tamanho que eu quero. E aqui no título, se eu não me engano, eu coloquei, deixa eu ver, boxes. Eu coloquei esse ícone aqui. Vou colar aqui dentro do mod title também. E eu vou colocar o título em H1. Vou colocar qualquer coisa aqui. Título da modal. E vamos ver como isso aqui está se comportando aqui na nossa tela. Abra a modal. Praticamente nós não conseguimos ver nada, mas ele colocou esses 3 elementos na tela. Só que agora nós vamos estilizar isso aí. Vamos aqui no CSS. Eu já criei aqui classes para estilizar os ícones. E eu vou copiar aqui o i_green para colocar a cor verde para os ícones e o tamanho 24 pixels. Então venho aqui nos ícones, coloco mais uma classe para fazer estilizações dos ícones. E o título, que está dentro do mod title. Então venho aqui div mod tracinho title. Vai ter um H1 dentro dele. E ele vai ter a cor verde, que vai ser o color 5. E eu quero também um font size de 24 pixels. Não quero que ele seja tão grande. Atualizo aqui. E perfeito. É essa cor que eu quero trabalhar. Só nós vamos ter que alinhar todos de forma horizontal. E eu quero que o ícone das caixinhas e o título fiquem para a esquerda e esse xizinho para a direita. Então nós vamos vir aqui no div mod title e nós vamos colocar um display flex para ele. E eu quero que aqui no justify content ele tenha um espaço entre os elementos filhos do mod title, ou seja, space between. Aqui no HTML
o mod title tem dois filhos, tem o i e tem o h1. Acho que estilizei errado, seria no mod header. Então, eu copio aqui o mod header, venho no CSS e eu coloco aqui no mod header. Eu me enganei aqui. E esse mod header ele tem dois filhos, que seria esse aqui e esse aqui. Isso aqui eu quero que fique para a esquerda, isso aqui eu quero que fique para a direita. Por isso que nós colocamos space between. E nós vamos também colocar o align items center. Vamos ver como ficou isso aqui. Perfeito. E agora nós vamos também alinhar esses dois elementos, um no lado do outro. Agora sim, nós vamos estilizar o div title. Então venho aqui, div title também vai ser, div mod title também vai ser display flex. Só que agora no justify content nós vamos colocar flex start para ele alinhar na esquerda e novamente align items center. Atualizo. A partir de agora eu vou parar de abrir o navegador toda hora que eu faço uma modificação no CSS para nós ganharmos tempo aqui no desenvolvimento. Então dentro desse mod title nós temos o H1. Esse H1 eu quero que ele fique um pouquinho espaçado em relação ao ícone. Então eu vou colocar um margin left de 15 pixels. E ele vai se afastar do ícone que está à esquerda dele, que seria aquele ícone das caixas. O que mais que nós vamos fazer? Aqui no mod header, eu quero que ele tenha um border bottom. Uma borda para baixo de 1 pixel, solid. Com a cor um pouquinho mais clara, vou colocar o color 7. Agora vamos estilizar a parte do conteúdo, o mod content. Aqui dentro nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um título, vou colocar aqui um H2, vai ser descrição da modal, vou colocar qualquer coisa aqui, vou colocar aqui 2 parágrafos, qualquer coisa aqui, não vou perder muito tempo, mais um parágrafo aqui, e por fim nós vamos colocar um botão com múltiplas cores. Vou colocar aqui um btn degradê. E eu vou colocar aqui assistir. Esse assistir eu vou colocar dentro de uma tag spam, porque eu vou colocar um ícone também dentro desse botão. E o ícone que eu vou utilizar, vou pegar aqui do Bootstrap. Eu vou utilizar, deixa eu ver, camera, vou pegar esse camera, tracinho, vídeo e colo aqui depois de assistir, perfeito. Vou colocar uma classe para esse ícone, só que agora ao invés do verde, eu vou utilizar outra classe. Vou colocar esse ibtn, ele vai colocar uma cor preta, com uma margem para a esquerda de 10 pixels, para não ficar colado na palavra assistir. Outra coisa que eu esqueci aqui em cima é que esse xzinho aqui, ó, quando eu colocar o mouse em cima, eu quero que ele mude o cursor para pointer. Então nós vamos vir aqui pegar essa classe eClickable e vamos colocar aqui no xzinho. Agora sim nós temos toda a parte do HTML pronta. Vamos fazer a estilização aqui desse mod content. Copio essa classe, venho aqui embaixo, aqui depois do animation, do keyframe, div mod content. Eu quero que esse mod content, ou melhor, dentro desse mod content eu tenho um H2, eu quero que esse H2 tenha a cor color 6, e eu quero que tenha um font size de 18 pixels, e esse H2 eu vou tirar o negrito dele, eu vou colocar o font weight normal, e dentro desse mod content nós também temos parágrafos. Esse parágrafo vai ter um font size de 18 pixels, aqui no H2 vamos colocar 20 pixels para ficar um pouquinho maior que o parágrafo. E a cor desse parágrafo
vamos utilizar, deixa eu ver aqui quais cores eu tenho. Eu vou utilizar esse cinza aqui, o Color 8, que ele vai se destacar em relação ao H2. Já vamos ver como que está ficando isso aqui, até para ver se está tudo certo. Outra coisa que eu vou colocar é uma margem para baixo nesse parágrafo de 20 pixels. E também no H2 eu vou colocar um pouquinho mais, vou colocar uns 30 pixels. E vamos ver como que está ficando isso aqui. Atualizo. Abra modal, bem parecido com o que estava antes. Só aqui a parte do header, ele está colado aqui tanto na esquerda como em cima e embaixo. Eu acabei esquecendo de aplicar o espaçamento. Aqui no mod header, vamos colocar um padding de 25 pixels, ou melhor, 30 pixels para cima e para baixo, 25 pixels para o lado esquerdo e para o lado direito. Vamos fazer a mesma coisa aqui para o mod content. Então vamos copiar esse div mod header e vamos colocar também para o mod content o mesmo espaçamento. Pego esse padding aqui, ao invés de aplicar ele 2 vezes, eu aplico ele apenas uma vez, atacando as tags ou os elementos que eu quero colocar esse espaçamento. Atualizo, abro a modal e agora sim está bem parecido com o nosso exemplo. Só falta basicamente criar aqui o evento de quando clicar no xizinho. Falta fazer parte do JavaScript disso. E falta fazer estilização aqui desse botão para trabalhar com múltiplas cores. Vamos estilizar primeiro esse botão aqui. E esse botão ele tem o btn-degradê. Tem essa seguinte classe. Vamos aqui embaixo. Eu coloquei aqui o mod content, mas acho que nem vai precisar. Vou apagar aqui. E vou colocar aqui um button com a classe btn underline, quer dizer, tracinho degradê. Ele vai ocupar 100% da largura da minha modal. Ele vai ter um padding de 10 pixels para cima e para baixo, 0 pixels para o lado esquerdo e direito. Ele vai ter a cor em degradê. Nós vamos utilizar então o background image e vamos colocar o linear gradient to right para a direção da direita. E agora vamos colocar aqui embaixo as cores que esse botão vai ter. Ele vai ter, vou colocar aqui uma cor bem forte e depois nós alteramos com base nas nossas estilizações. Uma cor azul, que vai estar na posição 0%. E uma cor vermelha que vai estar na posição 100%. Então, na extremidade esquerda, nós vamos ter a cor azul. E na extremidade direita, nós vamos ter a cor vermelha. E no meio vai ter essa fusão entre as cores. Ele acaba ficando mais ou menos um rosa aqui. Só que para ficar mais bonito, nós vamos utilizar 3 cores. Aqui, em vez de utilizar a cor azul, nós vamos utilizar a cor verde. A cor verde está sendo representada como Color 5. E nós vamos colocar mais uma cor aqui no meio, que vai estar na posição 51%, vai estar bem no meio. Deixa eu só ver qual que é o nome dessa cor que eu vou utilizar no degradê. Vai ser o Color-Deg. E também vai ter o Color-Deg 2. O Deg vem de degradê. Coloco aqui o var Color-Deg e o var Color-Deg 2. Outra coisa que eu vou fazer é tirar a borda desse botão, border 0, e vou colocar um border radius de 4 pixels. Ele vai ficar com os cantos arredondados. Vamos ver como ficou. Perfeito, ele já está bem parecido com o que está lá. Vou colocar esse assistir aqui em maiúsculo. Então, vou colocar text transform uppercase. Vou colocar a cor desse texto como var color1. E acho que é isso. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. A princípio é isso. Perfeito. Só que quando eu coloco o mouse em cima do botão, eu quero que ele fique mais para a parte amarela. Então, vou acrescentar um outro atributo aqui,
que é o background size. Eu quero que esse background tenha um tamanho de 200%. E aqui eu coloco automático. O que vai acontecer? Isso aqui ele está ocupando 100%. Só que agora esse background ele vai estar ocupando 200%, consequentemente 100% não vai estar representado na tela. Por exemplo, essa parte amarela aqui vai estar para fora, ele não vai aparecer. E aí quando eu coloco o mouse em cima do botão, eu vou querer que ele traga essa parte direita que está para fora e suma essa parte verde. Vamos atualizar aqui, vamos ver como é que ficou. Vocês podem reparar que a parte amarela aqui sumiu. Quando ele passa o mouse por cima desse BTN degradê, ou seja, no hover, eu quero que o background position seja alinhado para a direita e alinhado ao centro. Vamos ver se já está funcionando. Coloquei o mouse em cima e ele está mudando de forma instantânea. Eu quero que ele mude de forma mais devagar, então eu coloco um transition aqui, 0,3 segundos, e vou colocar também um cursor pointer. Atualizo novamente, coloco o mouse e agora sim ele está aplicando o efeito bem parecido com o que nós mostramos no início do vídeo. Vou colocar um espaçamento aqui para cima do texto de uns 50 pixels para o botão ficar mais para baixo aqui e ficar melhor organizado o nosso conteúdo. Então vou colocar aqui um margin top de 50 pixels e a princípio eu acho que é isso. Vamos fazer agora o evento do JavaScript para fechar a nossa modal. Para isso, nós vamos ter que atacar esse ícone aqui. Então, vamos colocar um ID nele, chamado mod-close. E lá no JavaScript, capturamos esse elemento. Então, modal close ou icon modal close igual a document.getElementById e colocamos aqui o mod close. Quando for clicado esse ícone, eu quero que ele chame, ao invés do show modal, eu quero que ele chame a função close modal. Vamos criar essa função close modal. O que ela tem que fazer? Ela só tem que remover essa classe opened do modal box. Então nós colocamos, ao invés de add, colocamos o remove. Salvo, atualizo, clico no botão e na hora que eu clicar no X, ele fecha a minha modal. Então esse é o vídeo de hoje. Nós criamos uma modal utilizando apenas o HTML, o CSS e o JavaScript.